Olá, amigos, uma boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos inspire serenidade e sabedoria em nossa trajetória terrena. Hoje o tema proposto para a nossa reflexão é doenças e doentes na visão espírita. É um assunto que, de certa forma, já foi bem abordado, direta ou indiretamente, com muita propriedade, nas reflexões propostas e apresentadas pelo Grupo da Fraternidade Irmão Altino, dentro de uma visão não só espírita, mas também científica, por palestrantes da área médica, por ocasião de reflexões que entraram no campo amplo e profundo da dor e do sofrimento. Campo esse que vamos direcionar o nosso tema, para daí entendermos não só a razão das doenças e doentes, mas numa amplitude maior a presença da dor e do sofrimento nas suas diversas faces no caminho do Espírito eterno, no caminho do Espírito que jornadeia em direção à aquisição de atributos divinos, necessitando, portanto, de depuração dos sentimentos, de iluminação e reparação de suas dívidas do passado. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, cita que somente há doença porque há doentes. E revelou-nos os espíritos da codificação kardeciana que somos espíritos ainda de ordem moralmente inferior. Em tese, a causa maior de nossas enfermidades. Somos espíritos adoecidos moralmente, entendendo enfermidade moral por ausência de prática evangélica. Falta-nos falar a língua de Jesus, pensar como Jesus pensa e agir como Jesus age. Não só conhecer e contemplar seus ensinamentos, mas verdadeiramente praticá-los. E por sermos espíritos ainda enfermos moralmente, habitamos um planeta de provas e expiações, hospital e educandário ao mesmo tempo. Estamos aqui para nos curar e progredir, evoluir, nos curar de nossos condicionamentos enraizados e de nossos equívocos e dívidas adquiridas pelo desconhecimento ou desprezo das leis divinas, principalmente contraídos em estágios primários de nossa jornada terrestre, nas rodas das reencarnações e em insistências atuais no erro. Ninguém evolui e segue para planos mais felizes e divinizados com manchas, com máculas, necessitando serem expurgadas. Ninguém evolui com dívidas a serem resgatadas. E ninguém evolui sem adquirir atributos cristãos, atributos divinos. Logo, enquanto não libertarmos de nossa inferioridade espiritual, que basicamente se encontra no campo moral, nos livrarmos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ganância, da violência, da inveja e de toda a ordem
de baixos hábitos e atitudes, enquanto não aderirmos plenamente aos ensinos evangélicos do Cristo, da humildade, do perdão, da indulgência, da caridade, da misericórdia e do amor, não alçaremos voos a planos mais felizes, livres da dor e do sofrimento, livres das enfermidades físicas, mentais e espirituais. Isso requer adesão à proposta do Cristo. Isso requer maturidade espiritual e consciencial, requer esforço e promoção espiritual por mérito, a cada um segundo a sua obra, para mudarmos definitivamente de faixa espiritual. Jesus menciona no Evangelho de João que no mundo teremos aflições. Longe de ser uma condenação, é uma constatação. Constatação de nossa condição na escala espiritual, que ainda pede por evolução. Os espíritos superiores nos ensinam que evoluímos ou por meio da consciência, quando a despertamos, ou o que é mais recorrente, que é mais comum, por meio da dor, que ainda tem papel importante na correção do espírito indolente e endurecido. É o jargão espírita conhecido pelo amor ou pela dor. E via de regra, a dor acaba sendo eficaz por levar a natureza humana, que demora no caminho da consciência, levar à introspecção, à reflexão, à mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes, aquisição de novos valores. A dor, então, é um convite ao espírito a experimentar a paciência, a resignação e a fé, a subordinar-se à vontade de Deus, a voltar-se, como nos ensina a parábola do filho pródigo, a voltar-se ao Pai por meio do caminho que é Jesus. Também nos ensinam os espíritos superiores que, como um corcel quase indomável, um cavalo chucro, o espírito em estágios inferiores não aprendeu a domar-se a si próprio, por meio do autoconhecimento e do autoburilamento. Entra em cena, então, a força do domador implacável na figura da dor e do sofrimento. O papel da dor é tão significativo que Emmanuel, na questão 241 do livro O Consolador, de psicografia de Chico Xavier, responde a uma pergunta: qual o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Emmanuel então responde: no trabalho de nossa redenção espiritual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais, passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Em resumo, esse é o caminho que buscamos direcionar a nossa reflexão.
expondo o que a doutrina dos Espíritos nos revela quanto à nossa condição espiritual em que as patologias ainda se fazem presentes. Ainda não temos, e isso é importante a gente entender, ainda não temos condições de plasmar um organismo físico, um sistema orgânico plenamente imune a doenças, já que o nosso espírito não se libertou plenamente de suas enfermidades espirituais. Ainda carecemos muito de atributos evolutivos para nos libertar da dor, do sofrimento, da doença, desses processos, até certo ponto, primários de evolução. Ainda temos muito a aprender com o Cristo. Gostaria de recomendar a leitura de um capítulo belíssimo e esclarecedor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E também o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, da Dor e do Destino. E para finalizar, lembremos que Jesus, quando profere no Evangelho de João que nós no mundo teremos aflições, Jesus complementa nos dando força, dizendo: coragem, eu venci o mundo. É como se Jesus tivesse dito: eu passei pelo que vocês estão passando e venci. Porque aprendi a reconhecer no Pai que nada é por acaso. Tudo tem um propósito e um fim justo. Nada tem um caráter de punição ou de castigo do alto. Tudo está no campo da justiça e da misericórdia divina. Força, coragem, paciência e fé, que tudo passa. E por maior que seja a aflição que estiverem passando, sairão sempre vencedores e mais fortes das duras experiências terrenas e evolutivas. Deixo então essa nossa reflexão para que reflexionem ainda mais sobre esse tema tão extenso. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, que Deus e Jesus nos abençoe agora e sempre.